Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo hoje o resumo da nossa 8ª lição da nossa revista de jovem. Estamos estudando, passeando pelo livro de Provérbios. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de como devemos lidar com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, administrar de uma forma sábia, de uma forma prudente, também usar de uma forma generosa. A palavra de Deus, ela também nos ensina, e muito bem, a como lidar, administrar nossas finanças. O título da nossa 8ª lição, Protegendo o seu dinheiro. O nosso texto principal está em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O resumo da nossa lição: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. E os objetivos da nossa lição: compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro, conscientizar da prudência como proteção ao dinheiro. Então, nessa nossa lição de hoje, vamos pegar alguns textos aqui do livro de Provérbios como referência, alguns exemplos no Novo Testamento. O próprio Jesus, né, nos ensina muito sobre esse assunto. Tá? Então, vamos estudar a respeito do conselho do sábio ligado às finanças. Né? Essa é uma área financeira, também uma área espiritual. Aquilo que nós praticamos também vai refletir na vida espiritual. Entende? Que Deus deseja que nós sejamos abençoados. Usemos os nossos recursos de maneira sábia, de maneira inteligente, de uma forma que glorifique a Deus também. Nós adoramos a Deus quando administramos nossos recursos, não de uma maneira egoísta, né, mas de forma sábia, ajudando, né, e aqueles que precisam dentro das nossas possibilidades, entendendo que tudo é de Deus, tudo volta para Deus. Nós apenas administramos, não somos donos de nada aqui, apenas administramos. Nosso texto bíblico está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 a 25, capítulo 13, versículo 7 a 11, capítulo 17, versículo 18 e 23, e 21, 20, 22 e 7. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faz pobre tendo grande riqueza. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O homem falto de entendimento da mão fica por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então aqui são partes, segue uma sequência lógica, em vários capítulos aqui de Provérbios, a instrução do sábio sobre como lidarmos com os recursos, com as finanças, de uma forma generosa, né? Não de uma forma dissimulada, de uma forma egoísta, a de saber lidar com ele e não deixar que ele domine
e nos domine. Entende? Primeiro tópico da nossa lição, a sabedoria com o dinheiro, como lidar, né? Uma ponderação importante, a generosidade por meio do dinheiro. E também falando sobre a prudência, como lidar, como usar de maneira sábia o nosso dinheiro. Entende? Então, nesse texto bíblico que nós lemos, estamos abordando a respeito de como lidar com o dinheiro. Esse texto, ele não segue uma sequência, por exemplo, um capítulo inteiro tratando só da parte de finanças, tá? Por isso, o comentarista aqui da nossa lição, ele pegou várias partes, vários versículos de vários capítulos aqui dentro de Provérbios que trata deste assunto, tá? Não são capítulos que seguem uma ordenação lógica, por isso são vários recortes falando sobre finanças, sobre dinheiro, de como usar aqui em Provérbios, tá? Então, por exemplo, aqui no capítulo 11, versículo 24 a 25, trata sobre a generosidade. Ele vai dizer: alguns aqui espalham e ainda se lhe acrescenta mais, ou seja, aquele que não vê o dinheiro como o seu Deus, vê o dinheiro apenas como mais um recurso, uma bênção de Deus na sua vida, e as bênçãos de Deus são para ser compartilhadas. E a gente pega o exemplo de uma árvore. A árvore, quando ela produz, quando ela dá o seu fruto, não é para benefício dela própria. Ela não vai se alimentar do seu fruto. Ela dá o seu fruto para alimentar outras pessoas. Da mesma forma, Deus nos abençoa com recursos, com dinheiro, com posses, para que sejamos bênção também na vida de outras pessoas. Então, a expressão espalham, aqui do verso 24, tem um sentido de doar generosamente. O texto diz que quem doa recebe mais e quem não doa acaba tendo perdas. Olha aí, ó. Alguns que espalham e ainda se lhe acrescenta mais. Ou seja, aquele que é generoso, aquele que doa, aquele que não é escravo dos seus recursos financeiros, né, se torna uma pessoa abençoada. Da mesma forma, ao contrário, também vai falar outros que retêm mais do que é justo, mas para este vem a perda. Então, nós somos chamados para ser abençoadores de vidas, tá? Então, o texto diz que quem doa recebe mais, e quem não doa acaba tendo perda. Por isso que a alma generosa, ela engordará. Versículo 25 do capítulo 2. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Então, a palavra de Deus, se está na Bíblia, nada está na Bíblia é sem sentido, é sem significado. Está nos mostrando, nos dizendo alguma coisa, e a gente tem que observar, nos atentar, né? Então, a virtude da generosidade nos auxilia a não cair na cilada do que o autor vai falar aqui no capítulo 13 de Provérbios. Vai falando sobre a dissimulação com as riquezas. Ou seja, pessoas que apresentam, aparentemente, mostra ter um padrão, né, de vida, quando na verdade não tem. Pessoas que vivem apenas de aparência. Nós vemos isso a enxurrada aí nas redes sociais. Pessoas aparentando, mostrando isso e aquilo, quando na realidade a realidade, né, é outra totalmente diferente. Vivendo de aparência, mostrando uma vida que eles não vivem. Então, este mundo de fantasia, esse mundo virtual, que esconde a verdadeira realidade da vida das pessoas. Então, a gente não precisa viver de aparência.
A Bíblia Sagrada nos ensina a sermos prudentes, sábios, buscar sabedoria essa que vem de Deus. Então, muitas pessoas vivem na ilusão, no mundo virtual, mostrando aquilo que elas não são, se enganando, né? Se enganando. No capítulo 3, falando sobre generosidade, versículos 9 e 10, está tratando sobre a questão de honrar o Senhor com as nossas primícias. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Então é o princípio da honra, é o princípio da gratidão, né? Tudo é de Deus, tudo volta para Deus. As pessoas acham que são donas das coisas, mas não somos donos de nada. Morre, outro vem e toma posse. Então nós apenas administramos. O problema é como é que estamos administrando os recursos que Deus nos deu, que Deus nos permitiu ter enquanto estamos aqui. Porque morreu, não leva nada. Outro vem, toma posse. E assim sucessivamente, né? Então, se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro também ela aconselha sobre a prudência, né, com o dinheiro. Como? Evitando assumir uma dívida que não é nossa. Cuidado, né, com dívidas. Evitando assumir uma dívida que não é nossa, né, impedindo a prática de ser fiador de outra pessoa. Provérbios capítulo 17, versículo 18, é um perigo, né, se colocar como fiador de outra pessoa, a jamais perverter o caminho da retidão por causa do dinheiro, do suborno. Não se venda, né? O cristão ele precisa se pautar pela palavra de Deus. O cuidado de poupar o dinheiro pensando no futuro, né? Pois é uma característica do sábio é ter o tesouro e o azeite de maneira permanente de acordo com a porção diária, ou seja, seja planejado. Você é jovem, planeje sua vida. Planeje sua vida, entende? Então, isso é ser sábio. Isso é ser prudente. Não é porque esperamos Jesus nos buscar que vamos viver a vida como se amanhã não existisse. Jesus vai falar, no Novo Testamento, que se um homem for construir uma casa, uma torre, ele não planeja antes, ele não pondera antes, ele tem recurso suficiente para terminar a obra. Então, ser prudente, né? Ser atento, planejar a vida, planejar o futuro. Isso é um princípio de sabedoria, entende? Já o insensato devora tudo o agora e não pensa no futuro. É aquele que gasta mais do que ganha e vive sempre na dívida, com o nome na mão de agiota, com o nome sujo, nos órgãos de proteção ao crédito. Isso não é para o cristão, tá? E, finalmente, o cuidado para não ficar nas mãos de quem empresta, né? O ensino de Provérbios nos aconselha a não ser fiadores e a não ser agentes de suborno, a poupar o dinheiro que recebemos e a ser cuidadosos com a questão do empréstimo. O dinheiro emprestado não é nosso, entende? Então, tudo isso a gente precisa, é a questão da administração financeira. Segundo tópico da nossa lição, a generosidade como proteção para o dinheiro, generosidade como virtude, generosidade como a obra de Deus, generosidade com o próximo. Então, ao longo das Escrituras, a gente aprende que o pecado da avareza, o apego ao dinheiro, é um vício, uma forma de vida que não agrada a Deus. Já a virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza, né? Tanto o Provérbio quanto o Novo Testamento nos estimula e nos ensina, né? Jesus, Atos capítulo 10, versículo 35, está falando bem-aventurado, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, um certo jovem um certo rapaz chega para Jesus e diz: bom mestre,
O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai falando os mandamentos. Ele diz, tudo isso faço, tudo isso observo, tudo isso estou atento, pratico. Aí Jesus disse, agora vai e vende tudo que tem, doa aos pobres, vem e me segue, tu terás um tesouro no céu. Aquele rapaz era muito rico, seu coração estava preso nos seus bens, nas suas riquezas, e ele ficou preso na avareza. Perdeu a oportunidade da salvação, porque o seu coração estava preso nas coisas materiais, nas suas posses financeiras. E aí foi embora triste, porque não seguiu aquilo que Jesus lhe orientou. Obviamente que se formos pegarmos ao pé da letra, Jesus não queria o recurso daquele homem. Jesus tocou na ferida onde estava precisando ser tratado. Ele não recebeu o remédio, a cura, decidiu seguir com sua avareza. A gente vai pegar o contraste com Zaqueu. Zaqueu chega para Jesus e diz, Senhor, se roubei, se defraudei, e também de alguém, até 4 vezes mais eu restituo. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Qual a diferença entre Zaqueu e aquele jovem rico? O coração de Zaqueu não estava preso no dinheiro. Já o rapaz, o dinheiro era o seu Deus. Tá? Por isso, ele foi embora e perdeu a oportunidade única que Jesus lhe deu. Então, quando somos generosos, nos parecemos com Cristo, que ao se esvaziar de si mesmo, Filipenses capítulo 2, versículo 7, foi generoso para conosco em meio à nossa carência de salvação. Então, Jesus despiu-se da sua glória e veio, se humilhou. Isso é ser generoso. Isso é ser generoso. Então, Jesus se humilhou para quê? Para nos fazer, nos tornar ricos. É se doar. O princípio da generosidade é isso. Primeiro, se doar. Jesus se doou para nos trazer, nos tornar-nos ricos, para a glória do seu nome. Então, Provérbios nos ensina a ser generoso com as coisas de Deus. Novamente, honra o Senhor com as tuas primícias. Honra o Senhor com as tuas primícias, com a tua fazenda, e se encherão os teus celeiros e se transbordarão. Novamente, é um princípio de honra. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Até se há e nós respiramos, é Deus que nos dá. Então, nada é nosso, apenas somos mordomos, somos despenseiros, administradores das coisas que Deus nos permite, possuir enquanto estamos aqui. Então, podemos colocar em prática a virtude da generosidade com as diversas atividades que a igreja tem, em suas várias responsabilidades, ou seja, na sua igreja local, onde congregamos, precisamos ser abençoadores da obra, através dos dízimos, das ofertas, com os projetos de missão da igreja. Se informe com o departamento missionário da sua igreja, como você pode ajudar, como você pode contribuir, como você pode abençoar. Existem N formas de nos envolvermos de uma forma que nossos recursos estejam à disposição para abençoar pessoas, para abençoar a vida. De alguma forma a gente precisa devolver, nos doando e doando um pouco daquilo que Deus nos abençoou para abençoar vidas. Na carta aos Coríntios, capítulo 8, Paulo está lá, coletando nas igrejas recursos para a igreja mais carente, para os irmãos necessitados, pobres de Jerusalém. Então, a igreja, ela precisa ter esta visão holística, esta visão missionária, essa visão social, e cada um de nós somos missionários, somos abençoados, Deus usa pessoas para nos abençoar, logo também precisamos ser abençoadores de vidas, tá?
Então, há diversas frentes, né, de trabalho de caráter social, na igreja, na comunidade, onde estamos inseridos, que nós podemos, sim, ser agentes abençoadores de vidas, né, como Jesus nos ensinou. E quando temos a disposição de doar para quem precisa, ao mesmo tempo protegemos o nosso coração da cobiça, da avareza, do egoísmo. Não podemos nos esquecer de que há um imperativo bíblico para que olhemos e atendamos diretamente quem precisa, né? Aquela pessoa de carne e osso. Tiago vai falar que se algum irmão chega pedindo, precisando de ajuda, a gente vai, ora pelos irmãos e diz, vai, Deus te abençoe. Mas aquela pessoa está precisando de alimento, né? Matar sua fome, né? Matar sua fome. Vou apenas orar e dizer, Deus te abençoe. Se eu tenho condição, se eu posso abençoar de alguma forma, as obras refletem a nossa fé. Entende? As obras é o fruto da nossa fé. Então a gente precisa agir no espiritual, mas também na área social, na parte social também, né? A gente precisa ter esta consciência, né? Esse necessitado pode estar em sua família, em nossa vizinhança, escola, trabalho, rua, enfim, sempre vai ter alguém diante de nós, ao nosso alcance, que precisa de um auxílio, que precisa de uma ajuda. É só a gente observar ao nosso lado. Sempre vai ter alguém que nós podemos abençoar, que nós podemos, de alguma forma, contribuir para melhorar, de alguma forma, a situação desta pessoa, seja na comunidade, na igreja ou não, seja cristão ou não. Paulo nos ensina a olhar primeiro os irmãos da fé, mas também não podemos esquecer daqueles que estão ao nosso entorno, né? Então, a nossa relação com o dinheiro deve se dar sob a virtude da generosidade. E para a gente finalizar, o terceiro tópico da lição, a prudência como proteção para o dinheiro. A prudência como virtude, não faça negócios ilegais nem perigosos, né? Não pense apenas no agora, planeje. Então, se por um lado devemos lidar com dinheiro sob a égide da generosidade, por outro, também devemos lidar com ele sob a égide da prudência. Diante de uma situação, devemos agir de maneira que tenhamos a capacidade de, entre ações virtuosas e viciosas, escolher sempre a que exala a retidão dos valores pautados, obviamente, na palavra de Deus, né? Provérbios, que a gente leu aqui no nosso texto bíblico, bem como na Bíblia toda, né, nos estimula a não tomar decisões de maneira irrefletida, sem pensar, sem ponderar, sem pesar os prós e os contras. Planejamento. A gente precisa planejar. Em Provérbios 17, versículo 18, nós vemos que a palavra de Deus nos instrui a não ser fiador, nem a subornar ninguém. O Novo Testamento também apresenta um caso, né, está lá em Atos, capítulo 5, de um casal que vendeu a sua fazenda, Ananias e Safira, mentiram, tramaram ali entre si para mentir. Foram mentir aos apóstolos, dizendo que tinha vendido por um preço, quando na verdade tinha vendido por outro muito maior. Ou seja, não era deles o preço da fazenda. Por que mentir? Né? Então acabaram pagando com a vida. Essa história está lá em Atos, capítulo 5. Ananias e Safira, o casal que pagaram com a vida porque mentiram ao Espírito Santo. Então não é prudente ser fiador de ninguém, principalmente se não temos recurso para colocar no lugar. Se aquele que nós favorecemos não puder pagar, ou seja, vamos ficar como fiador de uma pessoa, essa pessoa não tem condição de pagar, nós não temos condição de pagar, olha o problema, né? Aí um problema por cima de problema. Então, vamos agir com sabedoria.
né? Não é prudente subverter ou subornar alguém por meio de recurso financeiro para obter vantagens. Quem entra por esse caminho das vantagens ilícitas e desmedida pode acabar tendo que lidar com a justiça, né? Então, o jovem, ele precisa planejar, precisa se organizar, precisa trabalhar. É importante também que, se possível, tenha mais de uma fonte de renda. Mais de uma fonte de renda. Se organize, planeje, estude, seja prudente, né? A vida não é só agora. Jesus pode vir hoje, pode vir daqui a 100 anos. O importante é a gente manter a nossa fé, mas é necessário, enquanto estamos aqui, sermos prudentes. A gente glorifica a Deus quando agimos, né, dentro deste princípio, né? Não é andar de qualquer maneira, devendo a um, devendo a outro, fazendo dívida aqui, fazendo dívida ali, sem condição de pagar, deixando o nome indo para a SPC, devendo, caindo na mão de agiota. Isso não é coisa de crente. Vamos nos organizar, irmãos, né? Então, com o dinheiro não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois, né? É o senso de responsabilidade que deve ser considerado. Então, o jovem tem planos pela frente, tem planos e ele precisa ter recursos financeiros, né? Então, trabalhe, se possível, tenha mais de uma fonte de renda, guarde, né? Invista, não gaste tudo que você ganha. Sempre tire uma parte para investir, para guardar, para uma situação mais na frente, para uma emergência, para uma necessidade, para a compra de algo, de um bem. Então é importante desde cedo começar este planejamento, esta consciência financeira, entende? Tenha como meta tirar pelo menos 10% de tudo que você vier à sua mão, seja por trabalho formal ou não, de modo que você guarde para construir uma renda, né, para uma situação específica, a médio ou a longo prazo. Isto é planejamento, né? Muitos cuidado também com a questão de empréstimo, né? Empréstimo não é dinheiro nosso, né? Empréstimo, dinheiro não é nosso. Então tenha cuidado, fuja disto, só em caso de extrema, mas extrema necessidade. Mas o importante, o bom é nem pensar nisso. Se planeje, se organize e tudo vai dando certo, né? Novamente, em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus vai falar, né, sobre uma pessoa que, querendo edificar uma torre, ela assenta primeiro, faz as contas, né, de quanto vai gastar e quanto tempo a obra vai durar, para ver se ele tem recurso suficiente, condição de iniciar a obra e ir até o fim, para que não aconteça de, não planejando direito, a obra ficar inacabada, gerando uma série de consequências. Portanto, a prudência no trato com o dinheiro, poupando para criar um fundo de emergência, poupando também para comprar a médio e longo prazo e, finalmente, fugindo de empréstimo, né? Então, jamais gaste mais do que você ganhou, ganha ou ganhará. Seja prudente, planeje. Isto também é um ensinamento bíblico. E não esqueça da questão da generosidade, né? Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Então, quando abençoamos, também somos abençoados. Amém? Que Deus abençoe.